Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Vocês estão no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, não vamos parar de forma alguma, viu? As empresas que forem impossibilitadas de estar atuando devido ao coronavírus, esse vírus que tem aterrorizado a população mundial, as empresas que forem impossibilitadas, impedidas, estão paradas, mas as empresas que estão em plena ativa estão trabalhando. Então vamos cuidar para nós não nos surpreendermos com esse incidente a ponto de nós nos aterrorizarmos, perdermos a fé em Deus, a paz e a visão do nosso trabalho. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar engrandecendo a Deus, louvando o nome de Jesus e ciente que isso aí é mais algo que vai se tornar passageiro, que é um cumprimento da palavra de Deus, não dando ouvido aos charlatões que estão na internet, gravando vídeos e mais vídeos, aterrorizando as pessoas, os crentes, e já estabelecendo datas aí para a volta de Cristo, de 19, 20, 21, 22. Meus irmãos, Cristo pode voltar de hoje para frente a qualquer momento, mas nós temos que nos ater aos cumprimentos da palavra de Deus, meus irmãos. O sol e a lua não pode trazer aqueles grandes sinais sem que primeiro se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, e seja assinado um acordo, um tratado de paz, tá certo? Então fique tranquilo, não vá em datas pré-estabelecidas, porque Deus nos alertou sobre data. Nós sabemos os tempos e as estações, mas a data ninguém pode dizer. Então quando alguém fica afirmando aí que Jesus vai voltar em 2022 e usando todos os tipos de cronologias, de estudos científicos, de estudos bíblicos, eu fico o pé atrás, porque não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia Sagrada não estabelece datas. O dia e a hora somente o Pai sabe, nem o Filho. Então cuidado com essas pessoas que ficam estabelecendo ano, datas, meses, isso aí já são falsos profetas, tá certo? Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Então, meu alerta a todos vocês, vamos continuar trabalhando, vamos continuar olhando para Cristo, vamos vencer esse vírus, vamos obedecer as leis terrenas, vamos obedecer a lei de Deus, vamos estar cientes que a nossa salvação e o nosso alvo é o céu e que nossos olhos estão fitos em Cristo, da onde nos vem o socorro, e que nós vamos fazer a nossa parte como ser humano, contribuindo com a sociedade, mas nós não estamos preocupados a nível de ficarmos enlouquecidos. Tem pessoas desmaiando, meus irmãos, aí diz que é o coronavírus, não é o coronavírus, são desmaios de pessoas que estão aterrorizadas porque não têm fé em Deus, não tem a Cristo. Em Cristo jamais seremos confundidos. Posso sentir as mãos de Deus protegendo seus filhos amados nesta última hora. Posso sentir a ternura e o cuidado do amado Espírito Santo nesses dias tão tenebrosos e difíceis que estamos enfrentando sobre a face da terra. E agora é o momento dos crentes olhar para a Bíblia, né? Agora vieram tudo para a Bíblia, mas alguns ainda estão atrás de profetadas, de pataquadas, de coisas. Irmãos, esteja em Cristo. Confie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E não venha a Cristo só no momento da dificuldade. Já falei em outro vídeo para outro canal. Quero pedir a todos vocês que vá lá e se inscreva em massa no canal Passando a Limpo, que é meu canal secundário. Vocês não estão sendo leais com os canais do pastor Levi Longaray, porque vocês já eram para ter migrado para lá se vocês têm desejo de ouvir os vídeos de apologética. E os que estão indo lá, que às vezes chegam lá sem conhecer o canal Bíblia em Foco, eu estou convidando para vir para o canal Bíblia em Foco para ouvir a mensagem da palavra de Deus e um estudo sistemático da palavra, tá certo? Então, meus queridos e amados irmãos, dê like nos canais do pastor Levi, contribua, comente, participe, porque eu sou alvejado, porque eu sou um dos poucos que estou falando a verdade aí, em meio a tantas heresias. Não estou preocupado com o que está acontecendo na terra, não estou preocupado em fazer a vontade de Deus e servir ao Senhor em novidade de vida, tá certo? Contribua sim financeiramente com o nosso canal. Tem gente nos acusando porque nós estamos pedindo contribuição. Ora, por que não acusa as igrejas mundanas, dos pregadores e pastores charlatões e dos canais que estão mentindo, criando dons, inventando história? Então, meus irmãos, persiga quem quiser, mas eu vou continuar pedindo aos meus seguidores que nos amam, que admiram nosso trabalho, que contribua não só financeiramente, mas contribua espiritualmente. E contribua financeiramente aqueles que podem contribuir. Eu sei que tem muitas pessoas que podem, os que podem contribuir, os que não podem, não há necessidade. Deus vai te dar condições de contribuir, tá certo? Mas nós vamos buscar em Deus o nosso auxílio.
tá certo, meus irmãos? E vamos continuar confiando no Senhor Jesus, que Ele tudo pode por nós, tá certo? Então vamos ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar com o primeiro vídeo da doutrina da fé. Você sabe que a doutrina da fé, ela precisa ser estudada, tá certo? Eu vou falar sobre a fé hoje. Bom, meus irmãos, foi pela fé que você aceitou o Senhor Jesus. São vários os aspectos dessa maravilhosa fé. E foi por esta fé que gerou em você força para você aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. E hoje você é uma pessoa que está em Cristo. E nada melhor no presente século ou em todos os tempos vividos do que estar em Cristo. Feliz daquele que gerou fé e alcançou a salvação na pessoa bendita de Cristo. O que é fé, meus irmãos? Primeiro ponto, o que é fé? Vamos saber o que é fé. Bom, ninguém a definiu melhor que o escritor da carta aos Hebreus. Ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Perdão. Então, o que é fé, meus irmãos? Fé, em primeiro lugar, é a certeza de coisas que a gente está esperando. Temos fé e esperar em Cristo. É a fé que nós temos em Cristo que nos faz esperar na sua volta e na sua pessoa bendita. Tá certo? A convicção de fatos que não se veem. Nós já temos concretizado aquilo que nós não vemos, mas pelo olho da fé nós já estamos trazendo à existência as coisas do futuro para o nosso presente e elas já estão se tornando passado, porque nós cremos pelo poder da fé em Cristo. E isto é fé. Por isso que tem pessoas na igreja, um pouco atacada a garganta, tem pessoas na igreja que recebem a bênção de Deus pela fé, porque ele traz a existência pela fé, ele acredita que Deus vai fazer as coisas na sua vida e ele acredita naquilo e Deus traz à existência aquilo que ele pela fé toma posse. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é muito importante estudar e conhecer a doutrina da fé? Bom, existem tipos de fé. Tipos de fé. Bom, de acordo com a Bíblia, existem vários tipos de fé. Tá certo, meus irmãos? E não só tipos, graus de fé. Como é isso, pastor Levi? Vamos entender assim: primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tá certo? Vamos ficar só nesses 3 pontos para nós entendermos a perfeição da doutrina da fé. Bom, meus irmãos, que vamos ver a seguir o seguinte: esses tipos de fé e esses graus de fé que o ser humano, que as pessoas que confiam em Cristo alcançam na parte de Deus. E a fé não é só coisa de quem serve a Deus. Tem pessoas que não servem a Deus, mas têm fé em algo, em alguém, ou em alguma coisa, ou em algum instrumento, ou em alguma imagem, uma coisa dessa natureza. Vocês estão entendendo? Então, fé. Vamos falar primeiro dos tipos de fé e os graus de fé. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, existe a fé natural. O que é uma fé natural? Bom, a fé natural é o tipo de fé que todas as pessoas as possuem, muitas vezes até sem perceberem. E é uma fé que se baseia e apoia nos 5 sentidos de todo o ser humano. O que seria isso? Exemplo: quando se senta numa cadeira, a pessoa tem fé de que a cadeira vai suportar, aguentar o seu peso. Isso é um tipo de fé. Quando voa de avião, a pessoa tem fé de que o avião vai levar até o destino. É uma fé que ele tem nisso, vocês estão entendendo? E tem fé na capacidade do piloto. Então ele acredita e tem fé de que aquela aeronave vai chegar ao ponto final de destino. Vocês estão entendendo? Outros aqui, como explicou o texto, tem fé de que aquela cadeira ou aquele assento vai suportar o peso que vai ser imprimido sobre aquele assento. Então, isso seria no natural, uma fé natural. Agora, existe fé sobrenatural. Vocês entendem? Vamos falar do sobrenatural. Bom, é a fé que crê no que não se pode ver. Essa é a fé do sobrenatural. A outra fé é aquilo que vocês viram, o avião, o assento, que você tinha fé, você estava vendo que ele poderia suportar até o destino final, ou suportar em peso
enfim, quando a pessoa se apoiar sobre aquele assento, sobre aquele banco. Isso é uma fé natural, mas a fé sobrenatural é aquela das coisas que você não está vendo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos tomar como exemplo o seguinte: em Deus, no céu dos céus, no inferno, nos anjos, nas promessas de Deus e etc. Então essa é a fé sobrenatural, de pautarmos a nossa confiança naquilo que nós não estamos vendo, mas que nós sentimos e sabemos pela fé que existe, que é real, que seria então os céus dos céus, Deus, o inferno, os anjos e as promessas de Deus e outras coisas semelhantes a estas. E é essa fé que crê no sobrenatural, que sem ela é impossível agradar a Deus, como diz em Hebreus 11:6. Então, sem fé, diz o escritor, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, faz-se necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem que crer no sobrenatural, que Ele existe pela fé, porque você se aproximou dele, e que Ele é galardoador de você e daqueles que estão buscando a Deus, que vai haver recompensa. Isso tudo é pela fé. Então você precisa sim estar inscrito no canal Bíblia em Foco, acionar os sinos, comentar, compartilhar e não sair de forma alguma para esses ventos de doutrina desses canais que muitas vezes se passam por escritor, por estudioso, por alguém que sabe, não sabe nada de Bíblia, está aí contendendo, tretando, criando as suas próprias doutrinas. Aqui não, aqui no canal Bíblia em Foco é a Bíblia, meus irmãos, aqui não é pastor Levi. Aqui é a Bíblia, e você precisa, para ser um crente são na fé, um crente vitorioso, um crente forte, vencer no dia a dia e se aproximar de Deus, perseverar e andar no caminho. Não é esses crentes, essas balelas, desses fogos de palha que levanta lá em cima e apaga, que hoje está cheio do Espírito, amanhã está caído. Você precisa ter uma vida constante na presença de Deus. Como é que você vai ter? Estudando a palavra e pautando a sua vida na palavra de Deus. Então, fique aqui atento ao canal Bíblia em Foco, mas ouça e coma essa palavra. Mas faça essa palavra ser ingerida ao teu organismo espiritual e desfrute dessa palavra e se fortaleça nessa palavra, porque só pela palavra todas as coisas aconteceram. Sem a palavra nada pode acontecer, meus irmãos. Nada. Não adianta invenção, dom de arrebatamento, dom de anestesia, não adianta fogo de palha, grito, bola de fogo, avião descendo, elevador subindo, nada disso sustenta a crente. O que sustenta a crente é a palavra. No dia mal você vai ter que estar firmado na palavra de Deus. Entendeu o que eu estou te dizendo? Bom, vamos falar de graus de fé agora. Graus de fé. Graus de fé no sobrenatural. De acordo com a palavra de Deus, existem vários graus, tamanhos de fé. Mas eu vou seguir aqui somente 3, tá, meus irmãos? Para nós nos firmarmos na bendita palavra de Deus. Bom, existe aquele que não tem nenhuma fé. Esse é o primeiro grau, nenhuma fé. Eu não acredito em nada, não tenho fé em nada, não consigo crer, compactuar em nada do que vocês estão me dizendo. Não tem nenhuma fé, não tem fé em nada. Vocês estão entendendo? Vamos usar o exemplo bíblico de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Viu? Falta de fé. Nenhuma fé. Se eu não ver, se eu não pôr os meus olhos, se eu não me certificar, se eu não pôr a mão no lado, no buraco daquela lança, e se eu não ver o furo dos cravos nas mãos, meus irmãos, meus amados e colegas discípulos, de maneira alguma o crerei. Não acreditarei. Não adianta nem vocês ficar falando. Numa conjectura minha aqui, o Tomé disse para eles. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, de porta fechada, entrou no salão onde eles estavam. Isso é o sobrenatural que eu acredito, não em sobrenatural de falácia. Apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Aleluia! Que coisa linda! Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega cá mais, Tomé, a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejais incrédulo, Tomé. Não sejais incrédulo, tenhais fé. Aleluia.
Nós, para acreditarmos no poder de Deus, para recebermos as dádivas de Deus, para nos fortalecermos em Cristo, para vencermos o presente momento, os dias tão maus, tão tenebrosos, para vencermos o dia terrível e para chegarmos de pé na presença de Deus até o grande e terrível dia do Senhor, nós precisamos de fé, muita fé, meus irmãos. Fé em quem? Em Cristo. Não é em anjo, não é em arcanjo, não é em profeta, não é em pastora, não é em pastor, não é em impostor, não é em falso profeta, ou em religião pagã, ou em sincretismo, ecletismo, ou tudo que essas coisas que têm aparecido. Nós temos que ter fé em Cristo. Em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Eu não sei por que Jesus sempre gostou da palavra crente. Eu tenho um testemunho, uma hora eu vou contar sobre crente, cristão e evangélico. Tá certo? Jesus disse, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. O que é crente? É crer, acreditar piamente no poder de Deus. Mas é ser crente em Cristo, porque até o diabo é crente. E até o diabo crê e estremece, mas não obedece os mandamentos da palavra. Então não adianta você vir, eu creio, eu estremeço, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Se você não obedece os mandamentos, não está com a sua vida pautada 100% na palavra e a sua casa construída sobre a rocha, de forma alguma você vai receber as bênçãos de Deus ou permanecer firme no dia mau. Quem está com a casa construída sobre a rocha no presente momento, não vai ser o coronavírus que vai te abalar, meu irmão. Tua casa está na rocha. Tu casa está construída sobre a roca. Estás edificada sobre a roca, se não me falha a memória. E tu vida serás bendecidas em la persona de Cristo Jesus. Aonde quer que vocês estejam nos escutando, meus irmãos, eu gostaria que vocês, eu fiz uma pré-análise no canal Bíblia em Foco, estamos sendo escutados nos Emirados Árabes. Ah, meu Deus, eu preciso de uma tradução sábia. Nós estamos sendo escutados nos Estados Unidos, na Bélgica, na Alemanha, na Europa, praticamente Portugal, muitos assíduos. Estamos sendo escutados na África, Países Baixos, estamos sendo escutados. O canal Bíblia em Foco está tendo alcance na América, aqui nas 3 Américas, que faz essa América toda aqui, América do Sul, Central e do Norte. Estamos sendo escutados na Austrália, na Suécia, meu Deus, países europeus, países asiáticos, estamos sendo escutados na Ásia, meus irmãos. Temos confirmação do YouTube de Coreia, Japão, meu Deus, outros países ali da Ásia que eu não me lembro agora. Estamos tendo um alcance muito grande. Eu gostaria que vocês metessem o dedo no like, levantassem os vídeos do canal Bíblia em Foco para cima na plataforma, que não é só vocês que precisam ouvir, são milhões de pessoas que precisam ser alcançadas. Meu Deus, que nesse momento tão difícil, meus irmãos, já vou aproveitar para falar antes que eu esqueça, vocês pela fé, levante as mãos aos céus, coloque as mãos sobre o mapa mundi e repreenda, aonde que você estiver me escutando nesse mundo gigante, grande de Deus, que a paz de Cristo encha e excede de todo entendimento, encha a sua casa, a sua vida e o seu carro, o seu automóvel, onde quer que você esteja, no seu trabalho. Tem pessoas que me escutam trabalhando, tem irmãos que me ligaram dizendo, irmão, estou aqui trabalhando de pedreiro e o fone no ouvido, cuidando para não fazer besteira, mas te ouvindo e sentindo Deus e chorando. Tem mulheres, e não é uma, são várias que escutam lavando a louça, limpando a casa, trabalhando serviço cotidiano, material. Que Deus, irmã em Cristo, irmão em Cristo, onde você quer que você esteja me escutando, aleluia, entre dentro da tua casa, dentro do seu lar. Que Deus entre dentro do seu apartamento, da sua chácara, fazenda, casa, na sua moradia, no seu automóvel, no seu caminhão de trabalho e te encha de poder do Espírito Santo. Que Jesus seja a tua força e que tudo que de mal que luta contra você, desde um simples vírus até as obras demoníacas das trevas, seja expulsa e repreendida pelo poder da fé em Cristo. E vocês, aonde quer que vocês estejam me escutando, tem pessoas que estão trabalhando, no seu dia a dia, no seu cotidiano,
Que Deus em Cristo te abençoe por ter confiança e fé em Deus de aceitar essa voz que clama dentre esses canais no YouTube que está levando a verdade da palavra de Deus até o seu lar, a sua família. Que a sua família, seu trabalho, sua vida material seja próspera, em nome de Cristo seja glorificado em sua vida. Que Deus faça coisas grandes na sua vida em meio a esse momento de crise que nós estamos passando, onde o planeta Terra está sendo assolado por esse vírus. Escuta o que eu vou dizer para você, aonde quer que você esteja nesse mundo grande de Deus, que as mãos do Eterno te consolem e te enche de graça nesse momento. Coloque as mãos sobre o mapa mundi, repreenda este vírus, esta obra do diabo, para que não tenha poder sobre a sua casa, a sua família, sobre as famílias, sobre as crianças deste mundo, sobre os velhinhos deste mundo. Vocês estão entendendo? A igreja tem muito poder. Aonde tiver um crente nesse momento que estenda as mãos sobre o mapa mundi e repreenda em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé, todo tipo de doença e vírus, seja ele criado, seja ele forjado, seja ele de onde quer que venha, não interessa de onde que ele venha, onde ele foi forjado, mas que ele seja repreendido, neutralizado e extinguido pelo poder da fé, no nome bendito de Jesus Cristo. Que a tua casa seja guardada. Aleluia. Que a sua casa seja guardada. Que os umbrais das portas da sua mansão, da sua casa, do seu casebre, seja guardado. Que o fio de escarlate esteja sobre o umbral da sua porta e a marca do Calvário lá na sua família, para que praga alguma venha chegar à sua tenda, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé em Deus, eu te digo, com muita confiança no Deus que sirvo. Você está livrado e guardado em nome de Jesus. Aleluia! Sentimos a presença de Deus aqui muito forte, meus irmãos. Glória a Deus. Sentimos a ternura, o cuidado e a proteção divina nesse momento. Estamos aqui sozinhos, estamos no meio do mato aqui. Mas nós sentimos uma paz tão grande que invade meu coração, e eu tenho certeza que quando você ouvir esse vídeo vai invadir o seu lar e a sua casa e a sua vida. Meus irmãos, não temais os terrores noturnos, nem as setas envenenadas que voam, seja elas de noite ou de dia, nem os dardos inflamados que são atirados. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Em meio à crise, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do teu nome. E ainda que eu passasse ou estivesse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu bordão me consolam. Sim, Senhor, prepara uma mesa, um banquete, no prado alto da pastagem, mais alta que tiver. Prepara uma mesa perante mim, perante os meus inimigos. Unges a cabeça do crente fiel com óleo e transborda o cálice de cada um nesse momento. E eu tenho confiança que eu habitarei na tua casa por longos dias. Em Cristo eu tenho certeza que nós não seremos confundidos, meus irmãos. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória. Então é a fé, aquela fé que não existe, como a fé que não existia na vida desse discípulo de Cristo, do Dídimo, desse cristão duvidoso chamado Tomé, conhecido por Dídimo, entre os maiorais e os mais chegados. Disse-lhe Jesus: porque me viste, tu creste. Porque aí o Tomé, quando viu Cristo entrar de porta fechada no salão, ele disse o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, sou teu Senhor e teu Deus. Tomé, creste,
Bem-aventurado os que não viram e creram. Muito mais bem-aventurados os que não viram e creram do que aqueles que têm que ver para crer. Você também é do tipo que tem que ver para crer? Ou você é daqueles que acreditam no poder da palavra antes dela se cumprir na sua vida? Vocês estão entendendo? Nós pregamos o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo sobre a face da terra. Nós pregamos um reino milenar. Nós pregamos as doutrinas escatológicas. Nós pregamos, você acredita ou você tem que ver para crer? Ou você acredita verdadeiramente pelo poder da fé que aquilo que Cristo está falando pela bendita palavra dele será cumprido na sua vida? Eis a questão, meus irmãos. Em segundo lugar, fé pequena ou pouca fé. Nenhuma fé, fé pequena ou pouca fé. Aonde você está nesse momento desse sermão, desse estudo da palavra de Deus sobre a doutrina da fé? Vamos pegar um exemplo bíblico. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. O corpo vale mais que o vestido, Jesus está dizendo. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta quando morre uma res, um animal. Vocês estão entendendo? Quanto mais valeis vós do que as aves. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Por que estáis ansiosos? Repacanturibiclou. Por que estáis ansiosos? Ah, meu Deus. Essa palavra tem endereço certo essa tarde. Por que vocês estão ansiosos, meus irmãos? Ei, meus queridos e amados inscritos do canal Bíblia em Foco, por que vós estáis ansiosos por causa do presente momento, das guerras, das lutas, do vírus que assola a terra? Se nós não conseguimos dar conta nem das mínimas, por que vamos estar preocupados com as grandes? Agora Deus cuida de todas as coisas e as coloca nos seus devidos lugares. Oh, bendito é o nome daquele que vive para todo sempre. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Os homens do mundo anseiam e buscam por essas coisas, mas o vosso Pai, em Cristo, o nosso Deus, sabe que nós as necessitamos e vai prepará-las todas e tem preparado. Glória a Deus. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai a sua justiça e sejam justos diante de Deus, independente do momento que estejamos passando na vida ou no mundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sejam justos, a justiça dele. Que a justiça dele venha à terra e todas as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas.
O que é acrescentadas? Multiplicadas, colocadas em vossas vidas. Lucas 12, 23 e 31. Como podemos ver nessa passagem bíblica, Jesus disse que a fé destes homens era pequena, que tinham pouca fé por estarem apreensivos com a vida, ansiosos, preocupados com todos os problemas. Tem pessoas que se preocupam demais, mas não tomam uma posição. Tem pessoas que ficam ansiosas, ficam apreensivas, mas não se colocam na presença de Deus, não tomam uma posição diante de Deus. Tem pessoas que se preocupam demais a ponto de não casar, de medo de uma esposa não ter o que comer. Tem pessoas que não conseguem cumprir com o ide da palavra, com medo de perecer no caminho. Tem pessoas que não têm confiança em Deus. Que a fé gera confiança, e a confiança gera perseverança, e a perseverança gera a constância. Você é constante diante de Deus e você começa a ter esperança no reino de Deus, na pessoa bendita de Cristo. Então o que você precisa é você ter confiança em Deus e fé em Deus, de que Deus cuida da sua esposa, dos seus filhos, da sua vida, da sua casa e de tudo que você tem. E olha que eu tenho experiência do que eu estou lhe dizendo para você. Deus, ele é fiel. Mas eles ficam ansiosos, preocupados com todos os problemas. Podemos ver o que aconteceu com o apóstolo Pedro em Mateus 14, 27 até o 31. O que aconteceu? Vamos ver. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Eu só conheço um que andou em cima das águas. Só conheço um. Vocês entendem? Com poder e sem temer o mar da vida e as lutas, foi Jesus. Mas quem está com Cristo pode surfar e andar por cima das águas com ele. Não só pode andar por cima das águas se ele tiver fé, mas fé verdadeira, não é aquela fé duvidosa, aquela fé incrédula. Aquela fé que fica aí brincando de milagre, que diz que tem fé e acaba, quando não acontece, vira as costas. Não, mas eu sabia que não ia acontecer mesmo. Mas aqueles que têm fé em Deus, se ele não andar por cima, ele abre as águas como o Mar Vermelho foi aberto por Moisés. Deus, se ele não te der condições de andar sobre as águas do mar revolto da vida, ele abre as águas e faz você andar de pés em terra seca. Porque Deus é poderoso. E agora vamos transliterar esse andar em terra seca e o andar por cima das águas para o campo da nossa vida cotidiana. Hoje talvez não vai se abrir um mar vermelho de água na sua frente, mas vai se abrir um mar vermelho de problemas. Você vai passar de pés em terra seca se você tiver fé e crer na palavra. Não é crer em história, em gurus da internet, em conversa fiada. É ter os pés firmes e calçados na preparação do evangelho da paz e da graça de Deus. Você vai caminhar por cima, e se não caminhar por cima, você vai passar pelo meio desses problemas, glorificando e enaltecendo e exaltando o nome de Jesus Cristo. Disse Pedro então: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe por que Pedro andou? Porque quando Jesus disse vem, Pedro olhou nos olhos dele. E quando a gente olha nos olhos de Jesus, a gente tem o alvo para a nossa caminhada. O alvo nosso é o céu, o nosso alvo é Cristo. Os olhos nossos fitos nos olhos de Cristo. Aí nós vamos caminhar sobre as águas. Mas quando tiramos os olhos dos olhos de Jesus e olhamos para aquilo que está debaixo dos nossos pés, ou para aquilo que está à nossa volta, que é o mar de problemas, de lutas, de dificuldade, nós vamos submergir no mar dos problemas e das lutas. Mas se nós continuarmos olhando para os olhos de Jesus, Cantor e Mignon Derebiclou, nós vamos caminhar sobre as águas. Se você continuar olhando nos olhos de Jesus, você não vai submergir nem se afogar no mar revolto desta vida, desses problemas. Você vai chegar e vai pegar na mão dele e vai andar com ele sobre o mar de problemas e de lutas.
Nesse momento eu sinto a presença de Deus. Vocês vão andar, vocês vão passar por cima dessas lutas. Vocês vão caminhar sobre este mar de problemas, de mãos dadas a Ele. Porque não tem anjo, não tem anja, não tem mulher de cristal líquido, não tem ciência. A ciência é Cristo, o poder está nele, na palavra dele. Nele você pode tudo, nele você é vencedor. Então pegue na mão dele e caminhe com ele sobre este mar de problemas. Tenha fé em Deus, meus irmãos. Aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, sentindo aquilo que estava em volta de Pedro, os problemas, o vento, olhou para baixo, tirou os olhos de Cristo e, sentindo aquele vento forte soprar, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou com amor e repreendeu com justiça e com amor. Jesus sempre repreendeu. Jesus nunca fez mensagem de passar panos quentes. O que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Por que você está duvidando também? Por que você, às vezes, desfalece na sua fé? Por que você esmurece na sua fé? Por que você duvida que Cristo pode te guardar de um pequeno vírus? Ei, charamandorogol. Por que você duvida que Cristo pode te guardar de um pequeno vírus como corona? Por que você duvida que Jesus não vai te sustentar em meio a essa crise que nós estamos passando? Por que você duvida que Jesus não vai ter cuidados contigo em meio a esse momento difícil que nós passamos? Ai de cologaragachum de guerebegou. Aleluia. Aleluia. Jesus está cuidando de você, você não está percebendo? Você não percebe os cuidados do Mestre? Você não percebe que Ele está ao seu lado? Você não pode senti-lo? Você não pode tocá-lo? Você não pode apalpá-lo? Você não pode sentir a sua presença bem pertinho de você? No momento de dificuldade? Você está com medo de quê? Por que você está duvidando? Por que você não tem nenhuma fé como Tomé, ou você está duvidoso como essa pequena fé de Pedro? Você não tem fé que você pode caminhar com Ele sobre os problemas? Pois eu tenho. Aleluia. E eu não vou dizer que pela minha fé você vai vencer, você tem que vencer pela sua fé. Não vamos fazer como grandes pregadores, se você não tem fé, vença pela minha. Não, você vai vencer pela sua fé, porque a palavra de Deus vai gerar fé em seu coração. E você vai ter fé para você vencer, porque o que é para você vencer não é o Daniel Berg, o Davi Miranda, não é o Silas, não é o líder religioso, não é nem o líder, é você que tem que vencer, em Cristo. Cabe a nós pregar para vocês, gerar fé em vocês e mostrar o verdadeiro evangelho a vocês. Mas quem tem que caminhar, quem tem que trilhar, quem tem que vencer é você. E você já é um vencedor, porque Cristo já venceu primeiro. E quem está em Cristo é mais, não é só vencedor, é mais do que vencedor. Aleluia. Eu tenho certeza, Jesus. Certeza que tu estás visitando alguém. Eu estou convicto, Jesus, tu vais visitar a gente através desse vídeo. O Senhor vai repreender coisas muito grandes. O Senhor vai fazer obras maravilhosas. O Senhor vai repreender todo o espírito que está lutando contra essa família, contra esse lar, contra esta vida conjugal. Desamarra, Jesus. Arranca todas as cordas que prende este homem de não casar com esta mulher de não liberar o matrimônio a este homem, esses impedimentos que impedem essas pessoas de congregar contigo, essas obras do diabo que está fazendo com que esse homem venha trair a esposa trair a esposa. Repreende essas obras do diabo, do lar e da família dessas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes em ti. Pai, em nome de Jesus, sopra forte o teu espírito sobre esta casa, sobre esta empresa, sobre este lar, sobre esta vida, sobre esta pessoa. Aleluia.
Enquanto Pedro olhava para Jesus, tinha sua fé em Jesus, andou por cima do mar. No momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para os problemas, para o vento, começou a afundar-se. Viu, meus irmãos? Não olhe para os problemas, não olhe para o vento e não tire os olhos de Jesus. Tá soprando vento, tá? Tá soprando vento. Tá soprando vento, tá forte o deserto, o sol escaldante. Aleluia. Não tire os olhos de Jesus. Tudo vai passar, não tire os olhos de Jesus. O deserto passa, o vento passa, porque o vento e o mar obedecem à voz de Cristo. E não tem deserto interminável, e não tem vale que não tenha fim. E Cristo te espera no fim do vale. E não existe prova interminável. Aleluia. Aleluia. Pouca fé é olhar para os problemas da vida, doenças, crises financeiras e etc., ao invés de olhar para Jesus, que é tudo para nós. Perdão, meus irmãos. Vamos concluir esse vídeo falando de grande fé. Nenhuma fé é o primeiro grau de fé. Pouca fé ou uma fé pequena, o segundo grau de fé. E grande fé é o terceiro grau de fé, o terceiro tipo de fé. Bom, meus irmãos, vamos tomar um exemplo bíblico aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Aleluia! Jesus, ele foi e deu saúde. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus está dizendo, através da palavra, eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe levantarei, se for possível, da cadeira de roda. Eu irei e lhe levantarei do leito de morte, de enfermidade. Eu irei e lhe tirarei da situação de crise financeira, de miséria e de fome. Eu irei e entrarei no seu lar e vou fazer uma obra. Vou repreender o tormento. Se tiver alguém atormentado, me ouvindo, aonde quer que você esteja, Jesus está indo, hein? Jesus está indo através da minha boca. Jesus está indo e vai repreender esse tormento. E vai dar saúde, e vai abrir portas que estão trancadas, trancafiadas, porque Ele tem a chave que abre qualquer porta, e tem a chave que fecha qualquer porta. Ele tem as chaves não só das portas, mas do inferno e do abismo. Aleluia! Aleluia! E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entre debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e conheço a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Submissão aqui. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. Rais tu de querébia. Aleluia. Este homem reconheceu o que é autoridade. Reconheça a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Faça como esse centurião, reconheça a autoridade de Cristo sobre a sua vida, reconheça que você é pequeno, que você não é nada. Se jogue aos pés de Cristo através desse vídeo e implore o seu perdão, a sua graça, a sua cura, a sua misericórdia, porque Ele está de braços abertos para te abraçar e com as mãos estendidas para te tocar e te dar saúde. Entenda o princípio da submissão e da autoridade. Aleluia. Bendito é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, mas quem não iria se maravilhar? E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, eu andei por todos os lugares aqui palmilhando, nem mesmo em Israel, na terra natal, Belém, Jerusalém, onde Jesus palmilhou, nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Ou eu encontrei tanta fé, sabe o que Jesus está dizendo? Que homem de fé. Nem no berço da fé eu encontrei tanta fé como eu encontrei nesse centurião. E esse centurião era romano. Então isso implica em dizer que nós não estamos sujeitos a etnias, nós não estamos sujeitos a país, a lugar para nós termos fé. A fé é algo que Deus coloca no seu coração. A fé você recebe através de confiar no poder da palavra de Deus, de se aproximar de Deus, de crer que Ele existe, de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, uma palavra. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, que coisa tremenda é o poder da palavra. Uma palavra! Você precisa de uma palavra só para a sua história mudar. Você precisa de uma palavra só para se levantar desse leito. Você precisa de uma palavra só para mudar a sua vida conjugal. Você precisa de uma palavra de Cristo, só a palavra dele chega para você. Vai. Essa palavra só chegou para o centurião. Vai. 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 Uma palavra pequena. Uma palavra tão insignificante, mas com muito poder. Você precisa de uma palavra só. Isso que é fé. Diga só uma palavra. O que você quer que Jesus faça por você? Diga só uma palavra. E Jesus disse: então vai. Essa é a palavra, vai. E como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8, 5 até o 13. Meus irmãos, nessa passagem bíblica podemos ver que o centurião, comandante de 100, simplesmente acreditou que ia acontecer tal qual uma ordem que Jesus desse. Por isso ele disse: basta que diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Só uma palavra. E ele disse o seguinte: na minha casa não pode andar, porque não limpei a casa. Não me acho digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Será que somos dignos de que Cristo entre debaixo do nosso telhado e compartilhe conosco? No versículo 10 diz que Jesus se maravilhou e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Fé grande é olhar para a palavra de Deus e não para os problemas, e pensar no que a palavra de Deus diz em relação ao seu problema. Leia Salmos 37, do 5 até o 7 em casa. Esse é o primeiro vídeo falando da doutrina da fé. Queridos e amados irmãos, não olhe para o tamanho dos seus problemas. Não olhe para o tamanho das lutas que você está passando, mas faça como Davi, que olhou para o gigante. Espera aí, o gigante parece grande aos olhos de Saul e desses rejeitados, desses que não parece que não foram circuncidados, mas quando ele olhou para o gigante, diz: maior é o que está em mim, maior é aquele que está comigo, e eu vou vencer esse gigante. Você vai vencer esse gigante também. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus e crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fica em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados.